Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues novamente, mas a minha recente rotina que é tirar o óculos para olhar bem nos olhinhos de vocês aí. Afinal de contas eu sou meio cegueta, não tô vendo nenhum de vocês, não tô vendo nem os rapazes que estão aqui na minha tela, mas assim, melhor eu olhar para vocês do que vocês verem o reflexo da tela no meu óculos. Esse é mais um Patusca Nerd e hoje vamos falar sobre de uma das maiores franquias da história dos games, que é justamente Final Fantasy, que é considerada aí o pai dos RPGs digitais por muitas pessoas, não sei se é isso mesmo. E por isso mesmo eu trouxe os maiores especialistas em Final Fantasy para falar sobre esse assunto. E começar por ele, nosso novinho, o nosso puro geração Z, Arthur Cavalcante. E aí, gente? Eu tava conversando com os meninos aqui. Hoje vai ser um tema que vocês vão me ver um pouco mais calado, porque eu tenho muito pouco conhecimento de causa. Tem gente aqui que tem muito mais horas jogadas de Final Fantasy do que eu. Fácil. Então eu vou mais ouvir pra aprender sobre a franquia. Quem sabe eu me empolgue e faço uma loucura que nenhum dos nossos convidados fez aí recentemente. Não sei se eu vou ter disposição para isso. Mas a gente trouxe alguém aí bem especial para comentar sobre esse tema com a gente, tá? E ele, o mais velho jogador de Final Fantasy da história dos games. O nosso mais experiente, ele que me dá aulas no nosso grupo, e isso é verdade, não é brincadeira. Isso é verdade. Diego Carvalho. É isso. Uma franquia que eu sou apaixonado, apesar de ter começado tardiamente, porque na minha época de novo, que o cara tá falando que eu sou velho, eu vou fazer 42, pô, tô no auge ainda. E eu era do grupo do Eleven. Então, assim, a gente jogava muito jogo de videogame, de esporte, jogo de corrida, PC, eu jogava muito no PC. Então, no videogame eu não ia muito para RPG, que foi uma coisa que eu curti RPG, mas fui começar a jogar tarde. E você tem os clássicos e você tem os japoneses, né? Que é o que a gente vai tratar aqui. E Final Fantasy eu comecei no 9, que, pô, tem um carinho especial ali, é meu top 3 fácil. E falar dessa franquia maravilhosa, que talvez seja a franquia que mais se arriscou no mercado. Se a gente pegar a evolução do primeiro, o que eles fizeram em spin-offs, mecânicas, mudam o tempo todo. Eles abraçam muita loucura aí e não tá fazendo sucesso à toa. E a gente vai falar, aliás, de uma das mais importantes mudanças recentes, que é o estilo de jogo para algo mais aventuresco, mais de ação, que foi pro 16, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E claro, o nosso principal convidado de hoje, que é o grande Bruno Silva, o homem por trás do The Enemy. Também tá no Shippo, Omelete. O cara é brabo demais, tá aqui porque tá aqui porque é um cara super importante, um cara que a gente acompanha bastante, somos fãs, e já agradeço desde já a sua participação, você ter aceitado a fazer parte desse papo aqui da nossa patuscada, Brunão. Bom, um grande salve aí pra todo mundo que tá escutando esse episódio do Patusca Nerd, e eu, pô, que agradeço aí, obrigado pelo convite e tamo junto, pô. Vamos falar aí de Final Fantasy, que é um dos jogos mais queridos aí do meu coração e que, como o Diego falou, é muito legal justamente porque ele é sempre uma caixinha de surpresas, né? Dá pra esperar basicamente tudo de um Final Fantasy novo. Exato. E criado pela Você jogou Square. muito no Final Fantasy? Eu queria entender. Você jogou muito Final Fantasy? Eu joguei um pouquinho. Mas eu comecei na mesma época que você, ali, na época do PS1. Meu primeiro foi o 7, e aí daí não parei mais, assim. Então, mas depois que eu fui resgatar os antigos e fui jogar todos de uma vez, do primeiro ao 16, em live no Bruno Fantasy, que foi esse projeto aí longo, bem longo, quase um pouco mais de 2 anos fazendo, e que hoje em dia já virou ganhou uma vida própria, né? Porque eu continuo fazendo e tô jogando agora os jogos que não são os numerados, né? Jogando os spin-offs, jogando os remakes, continuações, expansões dos MMOs e tudo mais. É material para não acabar mais, né? Porque a gente já tava fazendo uma pesquisa rapidinho antes de começar o episódio. Quando você puxa a lista de jogos lançados, assim, incluindo expansões,
a rolagem da tela não acabava. Porque é muita coisa. Tipo, de um jogo só, os caras fazem 4, 5 variações, não sei o quê, e aí vem remake, e aí vem coisa para outra plataforma, principalmente os antigos, né, porque foram sendo relançados e tal. Mas, assim, me surpreende muito como essa franquia, por mais que ela tenha ali a mesma base, né, o mesmo estilo ali de personagens e tal, é bizarro como, desde 87 para cá, né, quando ela começou, em 1987, como ela conseguiu se reinventar sem perder a essência da parada, sabe? É isso. A gente viu franquias muito mais recentes, a gente pode citar o próprio Resident Evil, né, que é uma franquia muito mais recente, muito menor, que já tentou se reinventar, mas foi criticado justamente por se afastar demais em diversos momentos, assim, né? E aí você vê uma franquia sólida, de 37 anos de duração, que também tem uns momentos ali que dá uma pirada na coisa, mas assim, eu nunca ouvi ninguém olhar para um Final Fantasy e falar assim, nossa, isso aqui não tem cara de Final Fantasy, sabe? Sempre tem cara de Final Fantasy. Ou, de algum jeito você vai olhar pro jogo ali, né, e vai enxergar que tá dentro daquele universo, dentro daquelas mecânicas. Então, eu acho que isso é uma das características mais relevantes, assim, do Final Fantasy, né? De como ele conseguiu se estabelecer na indústria, influenciar outras produções, se reinventar e permanecer marcante, sabe? Podendo arriscar, podendo fazer uma série de sequências e variações, como a gente comentou, mas sempre garantindo que a base de fãs vai ter ali, né, algo próximo do esperado e não se manter segura sempre por causa disso, né? Então, eu acho que é por isso que ela é hoje a 12ª franquia com mais cópias vendidas da história dos games, né? Se você pegar todas as variações, a franquia já vendeu 180 milhões de cópias, considerando tudo que já saiu, né, os remakes e tal. Então, é bastante coisa. Para uma franquia que começou localizada no Japão também, né? Não é uma franquia americana que já entra vendendo milhões, assim. Ela começou a ser vendida internacionalmente, se não me engano, a partir do 2 ou 3, do 2, né? O primeiro saiu nos Estados Unidos, aí depois eles só lançaram de novo na época do Super Nintendo, o 4 e o 6, que nos Estados Unidos virou 2 e 3. E aí, o 7 é o que realmente internacionaliza a coisa, assim, que mundialmente fica famoso. Isso fura a bolha, né? Isso, Final Fantasy já tinha 10 anos naquela época, então, tanto que por isso teve tanto relançamento, né, que eles foram resgatar esses jogos antigos que não tinham tido oportunidade de serem lançados fora do Japão, né? Exato, é tanto que da primeira vez que o Final Fantasy VII original lá foi lançado, se não me engano, ele vendeu 7 milhões de cópias, e aí depois, com os relançamentos, lançamento internacional, etc., ele bateu 15 milhões de cópias. Né? Então, assim, você vê, aí foi onde a franquia realmente se estabeleceu como um grande player ali da área do RPG, que já tinha alguns concorrentes dentro da própria Square Enix, né, como Dragon Quest, e aí, assim, eu acho que hoje Dragon Quest é até uma franquia legal pra falar, porque, assim, eu acho que eu só joguei um Dragon Quest, eu nem sabia o que era RPG na época que eu joguei, com um emuladorzinho, mas o Dragon Quest ele não tem hoje a presença que o Final Fantasy tem, né? Porque eu vejo muito o Dragon Quest muito mais com cara de jogo de nicho, que é pra quem curte mesmo essa parada, do que o Final Fantasy. Porque, por exemplo, eu não sou um fã de RPG e de RPG, né? Mas eu sei o que é Final Fantasy, sabe? Eu já vi, conheço um pouquinho ali do que dá pra conhecer de longe, né? Das histórias dos jogos, porque é sempre uma loucura. Mas, mesmo sem ser um entusiasta, assim, desse tipo de jogo, Final Fantasy chega pra mim, as animações chegaram pra mim, eu assistia, passava na TV aberta e tal, e o Dragon Quest não, né? Então, assim, foram franquias que surgiram ali mais ou menos ao mesmo tempo, se influenciaram mutuamente, mas o Final Fantasy foi o que realmente estourou a bolha e ditou aí regras na indústria, né? É que É engraçado você citar isso, do Dragon Quest, porque eu ia falar exatamente isso. Tem uma franquia que também tentou se arriscar, principalmente nos últimos anos, é Dragon Quest. Que você tem é Builder, né? Isso. Tem o 1 e o 2, e a versão nova, o último de numeração foi o 11. O 11. Que é sensacional. É maravilhoso esse jogo. Aquele Sandland que a gente está falando, lembra muito, assim, visualmente, esse último Dragon Quest. Teve um outro, acho que foi do One Piece, que também saiu na mesma pegada, que é da mesma empresa, né? Também acho que é da Bandai, né? E, então ditou um jeito de se fazer RPG japonês de turno, que ele ainda é de turno, e é interessante de jogar. Mas igual o Final Fantasy, cara, é fenômeno, cara. O que os caras fizeram é fenômeno. Eles conseguem errar em jogo e mesmo assim não cair a empresa.
Fizeram um filme, que foi uma porcaria, lá atrás. Em 2000, não, 99? 2000. É 2000, é 2000. Eu fui no cinema. 2000 ou 2001, por aí. Eu fui no cinema assistir aquele filme. Esse de 2000 é aquele lá dos espectros ou já é o... É dos Isso, espectros. é dos espectros, né? Spirits Within, Esse eu via na TV aberta. Dois que eu assisti foi esse e o que é com o Cláudio, o protagonista. O Chris Clark. Advent Children. É, o Advent Children. Pô, eu tenho uma lembrança de que esse filme é maneiríssimo. Eu nunca vou assistir ele de novo, porque eu tenho medo de dar play e achar horrível. O engraçado é que quem assistiu já Advent Children, puta, é um baita spoiler do final do Final Fantasy VII. Do que tá lançando agora. Spoiler pro final, porque ele se passa 2 anos depois do final do Final Fantasy VII, né? Do original. Do original, sim. porque algumas coisas mudaram, né, do remake pro Rebirth. Eu não posso falar porque... né, eu não vou dar spoiler agora, né? Mas assim, canalhas. Eu costumo dizer das empresas canalhas, cara. O final é maneiro, é bem maneiro, mas é canalha. A gente tem 16 jogos principais da franquia, né? Final Fantasy 1 até o 16 certinho. Fora algumas expansões que saíram, alguns spin-offs e os remakes também, né? Que é o 7 de novo, mas eles são como jogos bem maiores. E o nosso querido Bruno Silva nos fez o favor de rejogar todos esses jogos, inclusive os que ele já tinha jogado uma vez, né, para seguir a sequência direitinho. E aí a gente quer aproveitar essa oportunidade para deixar que ele nos diga, assim, pense em mim agora, tá, Bruno? Um cara que só jogou o remake porque acha o Cláudio um personagem legal. E aí se você fosse falar assim, olha, você precisa jogar esses jogos aqui da franquia Final Fantasy. Esses Ixi, são... é tão difícil. É tão difícil, porque vai muito do gosto da pessoa. Se você gosta mais de ação, da parte de ação... Aí acho que a sugestão é ficar na era mais recente da série mesmo, ali, o Final Fantasy XV ou 16, né? Acho que são jogos que conversam mais com o 7 Remake. Mas se você gosta mais da parte do RPG mesmo, uma coisa mais densa nesse sentido, e não. E tem problema com batalha de turno. Não, tem problema com batalha de turno, a minha sugestão é o Final Fantasy XII. Eu acho que é um bom jogo para jogar, porque ele tem batalhas em tempo real também, ele é um pouco mais estratégico, mas ele é muito legal nesse sentido também. E se você não tem problema com batalha em turno, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, né, associa batalha em turno a uma coisa mais antiga, de jogo velho e tal, aí acaba sendo uma barreira, mas se não for um problema, eu já iria para os jogos do PS1 mesmo, que ali... Aquela era ali do meio pro final dos anos 90, início dos anos 2000, é a era de ouro de Final Fantasy, assim. Os melhores jogos, todos eles são daquela época ali, de 94 a 2000, 2001, assim. Que a gente tá falando do Final Fantasy 6 pra frente ali mesmo, assim. Do 6 ao 10, eu acho. E aí eu incluo o Tactics junto também, que é de 98, né? É certinho, cada um foi lançado no ano, assim. Inclusive, se a gente olha a quantidade de cópias vendidas, né? Tirando o que sai muito da curva, essa é a era de ouro, assim mesmo, de Final Fantasy, né? Que tiveram mais cópias vendidas, considerando os relançamentos também. Justamente, tirando o Tactics, que é um pouco mais de nicho, os outros são um dos grandes jogos, assim, mais vendidos dessa franquia. E eu vou te falar, você falou de uma parada interessante, que é em relação que a gameplay, ele pode ser uma barreira, mas no meu caso, eu acho que o que acaba sendo uma barreira, sabe o que é para essa franquia? É entender o universo e a história de cada jogo, sabe? Porque, assim, eu gosto muito de jogos de narrativa. Então, pô, meus jogos favoritos são single players, né? A gente tava conversando um pouquinho sobre The Last of Us 2 e tal. E eu tenho uma dificuldade de olhar pro Final Fantasy ali, e os JRPGs em geral, e conseguir enxergar que aquele jogo vai me entregar uma experiência de história linear ali, que faz sentido, que eu vou conseguir entrar rápido naquele universo, sabe? Eu sempre tenho essa impressão de que, beleza, eu vou jogar esse jogo. Eu tenho que ler o TCC de alguém pra me contar como funciona. Isso é coisa de Souls-like. Pô, na hora que ele jogar o 9 e o 10, você vai ficar apaixonado, cara. Que foi o que aconteceu comigo. Eu joguei o 9, o primeiro. Não tem como você não se apaixonar pela franquia depois de jogar o 9. Não existe possibilidade. O JRPG que você joga e sai mais confuso do que entrou é o Kingdom Hearts. Final Fantasy, felizmente, não tem tanto essa questão. É porque Final Fantasy, ele... Assim, não joguei todos. Eu joguei a partir do 7. O 8 dropei legal. Não continuei o 8.
Como eu falei, eu comecei a jogar o The Legend of Dragon e é maravilhoso, assim. Eu tava até falando antes pros meninos aqui, eu considero The Legend of Dragon um melhor jogo que eu já joguei na minha vida, tá? E olha que eu sou amante do Kojima, hein? Olha que eu sou eu sou fãzaço do Kojima, mas pra mim The Legend of Dragon, ele tá no topo de todas as listas. Mas assim, eu acho que tem essa eu acho que dá pra você entender facilmente a narrativa de todos esses jogos do próprio Final Fantasy. Antigamente eu via essa dificuldade mesmo por conta, eu tinha até um certo preconceito com RPG, mas depois quando eu passei a jogar, joguei o 7, que tem ali uma narrativa, tem uma história fechada e ele consegue contar até fácil. A história é contada de uma forma fácil, entendeu? Eu coloco ali, eu coloco até um jogo que eu acho que inspirou bastante, que bastante inspirado nesse tipo de narrativa mais fácil e tudo mais. Eu coloco até o Sea of Stars, que ele tem uma narrativa muito fácil de entender, né? Obviamente que graficamente falando não é, né? Não tem nada a ver com Final Fantasy VII, mas o estilo da narrativa, eu acho que ele é muito mais fácil. Eles começaram a colocar mais complexidade na narrativa agora no remake. No remake, que aí eles deram uma complexidade maior. Mas assim, cara, o jogo é fácil de entender, não é difícil. Eu tinha essa dificuldade pelo Final Fantasy também ser, tipo, são vários jogos e cada um com uma história diferente. Eu também tinha essa dificuldade de ter esse entendimento, né? Mas isso que eu acho muito foda em Final Fantasy, que é isso, tipo, cada jogo tem a sua história. Ele dá a impressão de que você tá num universo compartilhado, porém cada universo diferente. Porém ele tem ali o mesmo clima pra você se situar muito bem. Aí você vai pegando os easter eggs, tem os chocobos porra, desde o início. Tem outras espécies ali que eu já não sei muito listar. E eu acho que essa é a magia. E partindo dessa questão da magia narrativa, assim, o que mudou na sua visão, Bruno, assim, de você, assim, particularmente? O que mudou na sua visão de jogo, no geral, jogos em geral? Quando você pega o Final Fantasy, você vê essas narrativas muito bem controladas e tudo, isso passou a te exigir um pouco mais em termos de gosto e tal? Cara, eu acho que, assim, até pelo fato de que cada jogo é diferente, você acaba tendo narrativas que você vai gostar mais ou vai gostar menos, né? Então é legal essa surpresa, mas é uma série que obviamente vai ter seus altos e baixos também, né? Acho que você tem ali histórias que são muito bem contadas, né? No 7, no 9, no 10, nos antigos também acho que as histórias são muito boas, ao mesmo tempo que você também tem histórias que são completamente confusas e bagunçadas, né? Às vezes a história pode ser até legal, mas o jogo, para você jogar a história, ele não é tão bom assim. Então, acho que acaba sendo muito de altos e baixos. Eu diria que no saldo é positivo. Eu acho que a maioria dos jogos de Final Fantasy tem histórias muito legais. Eu acho que alguns jogos a história não é tão o aspecto mais interessante do jogo quanto outros, né? O próprio 12 que eu citei, eu acho que o gameplay do jogo, o mundo, o que você pode fazer naquele mundo, a liberdade com qual você pode montar a sua equipe são muito mais fascinantes do que a história do jogo. Então, eu diria que é positivo, mas não é um... Não sei se sim, o Final Fantasy elevou a barra pra mim e não tem jogos com história melhor. Eu acho que tem franquias que tem histórias tão boas quanto, ou até melhores, assim. A maioria das histórias são ok, mas quando eles acertam muito. Eles acertam muito, Eles acertam demais. Eu acho que, assim, a magia de Final Fantasy tá muito nisso que o Bruno citou do 12, né? Porque você tem boas histórias, você tem uma gameplay que é gostosinha pra caramba, não é aquele, RPG massivo que você, batalha. Eu tive esse problema no 7, porque chega no momento, quando abre o mundo a primeira vez, acho que um pouco antes de você chegar na parte do Cid, meu irmão, um milésimo de segundo já inicia a batalha. E você só quer chegar no local. E tinha muito esse problema no Final Fantasy VII.
Por isso que eles botaram também na versão de PC, que foi a que eu joguei, que é a que eu tenho, o acelerador. Para você jogar mais acelerado o tempo. Mas tirando isso, cara, as músicas de batalha são muito legais. Então, pô, você se diverte jogando. Então, pô, você tem uma gameplay boa, você tem uma trilha sonora boa, você tem uma história boa, pô, é a tríade dos jogos, cara. Você quer fazer avaliação de jogo, saber se o jogo é bom ou não? Avalie esses 3. Se esses 3 estão com nota alta e te agradaram, o jogo é bom. Eu, na minha visão, eu avalio o jogo aí. Gameplay, história e trilha sonora. Se me agradou nessas 3, nessa ordem, se me agradou aí, cara, é o que me pega. E o 9 fez isso comigo. E depois, quando eu joguei o 10, cara, quando chega a história do 10, meu irmão, no momento ali pro final, o final do Final Fantasy X foi o primeiro final de jogo. Foi o primeiro jogo que me fez chorar. Pra você ter uma ideia do tamanho do negócio, cara. Pô, me fez chorar. Depois eu que sou chorão. Não, cara, o final, quando tem a última CGI ali, vai caminhando no final depois da última batalha, pô, aquilo é sacanagem, cara. Aquilo ali é o que a gente fala, absoluto cinema. Porque é uma virada ali na história que você já sabia antes, mas você só vai ter a dimensão depois. Cara, é absurdo, assim. Eu acho que o Arthur ele tem que jogar o 9 para ele ficar assim, pegar o gostinho e falar, tem algo aqui. Bom, porque a história tem momentos ali, pô, tristes, cara, também do 9. Você tem a do... Como é que é o corpo azul deles lá? Esqueci, a Vivi. O Vivi. Porra, meu irmão, a história do Vivi, pô, é triste pra caramba. É muito triste, assim. E aí depois tu pega o 10. Depois que você jogar o 9 e o 10, você vai falar, quero jogar tudo. Impossível você não falar. O 16 é só tragédia, né? O que o tem de 16 tragédia no né? 16? Nossa! Tem umas missões secundárias, Bruno. Mano, o Bruno tem propriedade de falar. Acho que só eu e ele jogamos aqui entre nós 4. Acho que só nós 2 que jogamos 16 mesmo. Cara, tem uma região lá em que tem umas missões, pequenas missõezinhas secundárias assim, que você vai falando com o pessoal da vila. Cara, é uma mais trágica que a outra, cara. É um cara rico, bilionário, um cara ricão lá que manda... Não cria contar. Cara, é triste, é trágico. É porque o Bruno não conhece. Esse menino tem um negócio pra dar spoiler que ele não se segura. Ele é nervoso. Ele se exalta. Não, cara, só por causa de Homem-Aranha? Não, continua qualquer assunto. O menino fica louco. Ele quando se empolga... O 16 é um que brilha meus olhos pra jogar, sabe? Porque ele tem muita cara de jogo de ação, assim, né? Fora que, pô, ele tá muito bonito também no PlayStation 5 e tal, então eu vi os trechinhos deles, inclusive saiu uma DLC recentemente, né? Que a galera tava falando muito bem, inclusive. Você chegou a jogar já, Bruno? Não, eu joguei a primeira, foi a que saiu no final do ano passado, a segunda eu não joguei ainda não, mas eu pretendo jogar. O 16, ele é muito assim, a Square olhou pra Game of Thrones e falou, vamos fazer a nossa versão, né? Assim, é bem... É um jogo trágico, mas ele é trágico, acho que de um jeito diferente. Ele tem umas coisas ali dos antigos também, né? A galera que fez o 16, né? O Naoki Yoshida, o Yoshi P, é um cara que gosta muito dos jogos clássicos, né? Ali do Super Nintendo e do Nintendinho. Então ele sempre põe referência, ele sempre põe paralelos com esses jogos, e o 16 tem muito com esses antigos, especialmente o 4. Mas é Game of Thrones, a influência principal, assim, dá pra... É descarado, tem personagens do Final Fantasy XVI que você vira e olha, esse aqui é o Jaime Lannister, esse aqui é a Cersei, esse aqui é o Bran, esse aqui é bem assim, essa é a Sansa, é bem o paralelo bonitinho, assim. Mas a história termina melhor do que Game of Thrones terminou? Não, termina. Eu não vou dar detalhes, mas eu acho que o Bruno termina. Puxou um negócio aí que é legal a gente debater. Qual o jogo mais trágico? O mais trágico, na minha opinião, é difícil, cara, porque... Porque Final Fantasy tem tragédia. Hoje joguinho pra tragédia. Boa pergunta. Eu vou ficar com 15. Eu vou ficar com 15, com o mais trágico. Porque... Caramba, o 15 ainda é mais pesado que o 16? Eu acho. Porque o 10 ele tem uma história bem trágica, mas como eles fizeram uma continuação,
Uhum. Aí as coisas. A continuação, ela meio que. Alivia a parada, né? Ela alivia um pouco Ela a não barra alivia, ela do- quase que anula. Dependendo do final, porque o Final Fantasy X-2 tem vários finais, né? É. Dependendo de como você faz as coisas no jogo. Aí tem o final que eles chamam de final ruim, final ok, final perfeito. O final perfeito, ele meio que. Ele reverte algumas das coisas, mas se não tivesse o 10-2, eu diria o 10. Mas como tem o 10-2, eu vou ficar com o 15. Eu acho que o 15 tem a história mais trágica de todas. Na hora eu pensei o 10 quando você falou, porque É. ele é feito de tristeza, cara. Tanto que a trilha sonora mais triste é Tio Zenner, cara, dos jogos. É. Pô, pianinho, cara, você já começa, essa é a minha história. E, pô, os caras desolados, sentados numa pedra. Começa o jogo assim, né? Você fala, o que tá acontecendo? Os caras querem que eu jogue. Então, pô, não chorei à toa. Porque acontece coisa ali, rapaz. Não à toa. O final do jogo, assim, as, sei lá, 10 horas finais de jogo, quando você volta pra cidade, aí tem a revelação e tal. Pô, tá louco. Não à toa, uma das cenas mais conhecidas de Final Fantasy é justamente a cena de uma personagem X morrendo, né? Eu acho que, tipo assim, até quem não jogou já viu o clipe dessa cena em algum lugar e tal. Então, é uma franquia que tá marcada por tragédia. Eu acho que entra como a mais chocante, assim. Olha, Na frente. eu tenho absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza que eu vou chorar demais no final do Rebirth. Eu tenho certeza. Não vai. Por que não vou? Não vai. Não vai. Chorar, não. Você vai ficar muito empolgado. Eu vou ficar empolgado? Por quê? Jogou o remake. Sim, claro. Ele escalona o final do remake. Aquela sequência final do remake é escalonada nesse. Ah, não. Mas assim, é que eu sei o final ali, né? Eu sei o que vai acontecer possivelmente no Todo mundo final. sabe. Né? Mas é por isso que eu acho que, mano, eu vou chorar, cara, porque eu amo essa personagem. De verdade, eu falo pros meninos, o Diego até falou assim pra mim, Bruno. Tá, Mano, joga. ela é insuportável, mas eu adoro ela. Eu uso ela no jogo. Eu sou joguei, Tifa. Não eu sou. joguei um pouquinho com ela no remake e, meu Deus, como eu queria que o segmento com ela acabasse logo. Eu sei também, né? Ah, não. Mas eu ficava assim, Segmento. gente, é porque assim, aí eu preciso fazer uma crítica aqui ao estilo do seu coração. do JRPG, né? Personagem feminina de jogo japonês é um negócio complicado, né? E aí, ou eles têm uma mania de, às vezes, acabar infantilizando algumas coisas, né? E eu acho que essa personagem, especificamente, ela é a infantilização realmente da parada, sacou? Todo o diálogo super dela... donzela. E o Cloud também. O Cloud também é uma criança, parece o tempo todo no É um diálogo. idiota. Então isso me irrita. É E um aí, idiota. quando entram outros personagens, né, que são galhofas também, mas, pô, a Tifa é da hora, a Tifa é badass. O Total. rapaz lá do Braço de Ferro, pô, ele é da hora também. Quando eles interagem Barrett. com o Cloud, o Barrett dá uma quebrada, né? Tipo, continua o clima galhofa, mas não tem esse clima de você tá vendo duas crianças no jardim de infância, né? E no segmento dela, isso me irrita demais. Então, nossa, eu Porra, no espero Rebirth que eu tem goste uma- dela depois. Tem uma atividade que você faz com o cactuar, né? Vários cactuarzinhos que são aqueles cactos com braço que maldito tinha os 1000 agulhas lá que matava a gente nos outros jogos. Uma porrada matava geral. Tem uma missão que é com ela. Que você faz com ela. E, meu irmão, é horrível fazer com ela. No modo tradicional, você tem 2 batalhas. Você consegue fazer depois que você pega o esquema. Agora, no Expert, porra, não passei nem Estão na perdendo primeira- a oportunidade que a Yuffie é uma dos personagens mais apelonas daquele jogo, cara. Sim, quando Ela você na faz ba- com ela, Ela as na outras duas, batalha é absurdo, Não, a cara. Yuffie é maravilhosa. Eu gostei A muito Yuffie dela. é a da DLC do... É a da do remake? DLC, é ela mesmo. Eu não joguei com ela ainda, mas E no o Rebirth Rebirth ela legal. entra no grupo. ela né? entra nesse. É. Cara, ela é. Eu joguei a DLC antes de começar o. Antes de começar o Rebirth, eu terminei a DLC, que é curtinha, né? Terminei. Cara, a Yuffie é uma baita personagem. Não só por ela ser apelona, que ela é muito apelona, muito. Ela é uma personagem legal. Eu acho ela muito legal, muito bem escrita. Cara, eu acho que isso é uma das coisas em Final Fantasy que me encanta
que me encanta muito. Aliás, passou a me encantar depois que eu comecei a jogar e entender um pouco mais sobre a narrativa dos jogos, assim. Que é a construção de personagem. Que dificilmente você vê em outros jogos, construção de personagens, principalmente personagens secundários, serem tão bem desenvolvidos, né? E o Final Fantasy, principalmente o 7, eu acho que ele desenvolve muito bem cada personagem. Por mais que eles não sejam ali protagonistas devidamente, que a gente sabe que o trio de protagonistas, na verdade, é Cloud, Tifa e Barret e Aerith, né? O Barret e todo o resto são coadjuvantes, né? Mas a história de cada um ali, mesmo não mostrando explicitamente, é muito bem escrita. É muito bem feita. Da Yuffie, então, eu acho muito legal a história dela, todas as motivações dela, sabe? Eu acho... É muito legal mesmo. E ela é muito apelona. Muito apelona. Teve uma parada que eu senti jogando o remake, porque assim, eu lembro de ter jogado com o Trigger e eu não joguei o Final Fantasy VII lá atrás, né? Então eu não sabia que os personagens eram jogáveis e tal. E tem uma outra personagem feminina também, que ela aparece no 7, mas você não joga com ela. Não vou lembrar o nome de jeito nenhum. A Jessie? Eu acho que ela tem uma bandana vermelha, um negócio assim. É a Jessie, é. Pô, eu tava louco pra jogar com ela em algum momento. E aí me botam pra jogar com a menina chata lá. Eu falei, não, eu queria jogar com aquela outra, ela é muito mais legal. E ela tem sua importância na história, tanto do remake Sim. quanto em parte agora no Rebirth, né? Ela tem sua importância ali. E é legal isso mesmo, porque eles expandiram muito a história dos outros personagens, principalmente no Rebirth. Tem uma sequência do Barret, pô, no jogo original, não me pegou tanto a sequência. Agora nesse, pô, é triste, cara. Ainda mais agora que eu sou pai, de menina. Porra! O Bruno jogou, ele sabe qual é o momento que eu tô falando. Ali, o que acontece, a forma como eles contam, pô, é sensacional. É muito curioso isso, que quando eu joguei o Final Fantasy VII no Bruno Fantasy, foi em 2022, né? Não tinha saído o Rebirth ainda, mas já tinha saído o remake. E era muito legal porque a gente foi passando por todas essas partes do jogo e o comentário número 1 de todo mundo que tava assistindo era: caramba, imagina essa cena como vai ser no remake, imagina como vai ser. E esse momento do Barret em Corel foi um dos momentos que todo mundo ficou, cara, isso aí no remake vai ser puxadíssimo. E foi, né? Acho que é um dos momentos bem impactantes do jogo, assim. Meu irmão, Ele é um personagem bem carismático também, né? Pô, nesse jogo é sacanagem o que eles fizeram. Pô, ele cresce muito, o personagem. Muito, Pô, assim, de forma absurda. Aerith, pra mim, cara, não sei o que os caras quiseram. Realmente muito, sabe, frágil e tal. Eu acho que pro último capítulo, pode ser que a coisa melhore. Mas a forma como termina esse, assim, todas as sequências com ela. Pô, o Carrossel não queria ir lá, a Roda Gigante não queria ir com ela. Porra, vai ser uma trilogia? Vai ser uma trilogia? É uma trilogia, eles já confirmaram que vai ser uma trilogia. Caramba, não vai ser nesse que eu vou chorar, pô. Nessa parte do Barret, eu acho que você vai se emocionar. Isso é no Rebirth ou é no remake? Agora, porque no remake eu já chorei. Aliás, você tá quase lá, que você tava no capítulo 4. Tô no capítulo 4, tô com 24 horas. É no início do 8? É bem no meio do jogo, Capítulo 8 e o 9, acho que é por aí. Mas aproveitando que a gente tava falando dos personagens, eu sei que os personagens do Final Fantasy VII, me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que são os mais populares da franquia, né? Eu acho que são os que mais são reconhecidos fora do nicho, assim, ou... Depende, tem, assim, os do 7 eu acho que até pelo remake acabaram crescendo muito popularidade, mas teve uma época, especialmente no Japão, eles gostam muito de fazer esses pesquisas de popularidade. Os do 10 eram bem populares também. Eu diria que tá entre esses dois. O do 14 também, né? Até pelo 14 ter virado um jogo gigantesco, né? Tem uma base de jogadores muito grande. Eu acho que os personagens do 14 também cresceram muito em popularidade. Mas eu acho que é entre esses aí, do 7, do 10 e do 14, eu acho. Eu acho que aí, internacionalmente, assim, né, eles se tornaram mais conhecidos, né, mas acho que é pela pegada, pelo estilo do jogo, pelo estilo da história também. Eu acho que casa muito com
com estilo de narrativa ocidental, né? Acho que ele casa um pouco mais. Então, O 7, você diz, né? é o 7. Então, eu acho que são personagens internacionalmente muito mais conhecidos, né? Não tem como... Cara, a pessoa pode não jogar Final Fantasy, mas sabe que um cara com uma espada enorme desse tamanho, loiro, é o Cloud. É. Não O à Sephiroth toa também, o cara aparece com cabelo no grande, Blue enorme. Beetle, né? É verdade, O é verdade. Sword tá é o que ele referenciado. faz lá na batalha, né? De qual? No final, né? Ele No faz. Besouro. Aparece no trailer Ah, ele sim, fazendo. Mas eu queria saber do Bruno qual é o personagem queridinho dele da franquia, assim. Considerando. Mas, então, eu até abri, porque uma brincadeira que eu fui fazendo jogando, né, nas lives, eu abri a live e eu fazia um ranking. Aí eu fiz ranking de tudo. Eu fui até abrir aqui pra lembrar. Era uma pergunta que eu ia deixar pro final. Na verdade, eu ia fazer Não. o seguinte: eu ia desafiar você a ranquear os 22 jogos que a gente tem aqui naquela planilha Eita. ao vivo, assim. Vixe, Mas como não. você já fez o ranking, Você Eu livrou. tem os principais, tem os Ele veio principais, preparado. né? Os spin-offs eu não ranqueei ainda, mas pra mim a melhor personagem é a Yuna do 10. Eu acho que ela é a personagem que passa ali pela jornada mais transformadora, na minha opinião, assim. Ela e o Tidus juntos, né? Mas acho que a Yuna mais do que ele, assim. É bem legal. A jornada A dela história dela é muito boa. é bem impactante, assim. Eu sei que eu tô falando muito do 10, o 10 é o meu Final Fantasy favorito, tá? deu pra perceber, né? É o meu jogo preferido de Final Fantasy é o 10. Então... Não tem como. Assim, a melhor música de batalha, os melhores personagens, o melhor joguinho que você faz alternativo, que, pô, meu irmão, não tem como. Blitzball é uma parada, não vai ter outro minigame É legal de Final mesmo. Fantasy melhor. Esse é legal, eu gosto também. Tem muita gente que odeia, mas eu acho legal. Estão erradas, elas estão erradas. Você que odeia, tá errado. Pô, não tem como, cara. Pô, o pessoal de Bissage, Albed, pô, bom pra caralho. É legal mesmo. Eu vou jogar o 10. Eu preciso jogar. Eu não Pro joguei Arthur, ainda. que não sabe, ele é um futebol dentro de uma porra, de um aquário. É porque o Mistura desenvolvedor... handball com futebol de d'água. O Kitase, o Hinoshitori Kitase, que é um dos diretores do jogo, ele falou, né, que quando eles estavam fazendo o Final Fantasy X, estava na preparação do Japão para a Copa do Mundo. Então, assim, influenciou muito eles fazer... Pô, vamos fazer alguma coisa com futebol. E aí nasceu o Blitzball, assim. Mas é bem dessa época aí. Eu vou falar pra vocês que eu vou confiar na palavra de vocês de que realmente é bom, porque é o seguinte, vocês estão me falando que uma parada embaixo d'água, videogame embaixo d'água, a gente já sabe que é um negócio mal visto. E aí você tá me dizendo que é um futebol, que eu odeio jogo de futebol. Então você pegou duas coisas maravilhosas assim, né? Juntou no minigame. Vocês estão me dizendo que é maravilhoso. Eu vou acreditar. Não, mas Tá, eu acho que você pode acreditar, porque se não me engano, tem um vídeo que fizeram, eu não lembro quem foi que fez, Eu acho que foi o Sidão do Games, acho que foi o Sidão. Que ele mostrou lá os jogos que tem a fase de água mais chata que tem. Uhum. Tem lá Sonic, tem Super Sonic Mario, cara, mas não tá Final Fantasy X, tá? Então fica de Olha boa. aí. Passou, né? Mas Passou, não tá né? Final Fantasy X. Esse é um ranking legal pra fazer. Não sei se o Bruno fez, quais os melhores minigames. Tem o ranking de minigames. O Blitzball é o segundo pra mim. Só fica primeiro atrás do Triple Triad, que é o jogo de cartinha do 8. Isso que eu ia falar. Que é o de bom pra carta do caramba. 8 é sacanagem também. É bom pra caramba. Tão bom que o Final Fantasy XIV resgatou. E agora o 7 Rebirth Fez também pegou emprestado mais ou alguns menos elementos a e ideia, fez né? com o Queen's Blood, Quais são os elementos da carta? Porque eu só joguei esse Rebirth. É porque do 8, Assim, o que acontece? Você tem as cartas e tem um negócio das setas, não tem? Nesse? É tipo o jogo da velha com número, o Triple Triad. Você tem um grid de 3x3, as cartas têm números. Aí você põe uma carta num lugar, se o adversário põe a carta do lado, né, no quadradinho próximo, os números se enfrentam, aí quem tem o maior número ganha. E aí você vai conquistando esses quadradinhos e que tem mais quadradinho no final ganha. O que tem setinha, acho que é o do 9. É o do 9, é o Tetramaster. Não, esse daí é indecifrável pra mim. Esse é uma loucura, cara, porque você tem as cartas com setas, e essas setas é onde ela vai atacar a posição. Caramba!
Então ela tem as posições e tem os números. E acho que tem elemento também. É uma loucura. Tem. E os números não fazem o menor sentido. Você... Tem um lá que é 1B, não sei o quê. Tipo, eles não explicam direito como que os números, como é que é a hierarquia dos números. Esse daí eu não gostei muito, não. Mas Acho o Triple Triad são quatro elementos. são 4, é um grid de 4x4 também. Tanto que até o nome é Tetramaster. Mas o Triple Triad é o melhor minigame, assim, disparado. Ele é muito bom. É porque o Queen's Blood, ele usa esse de embate de números em determinadas cartas, né? Que tem veneno, tal carta ataca a carta que tá do lado, tal, e aí vai diminuindo o número. Mas a intenção é a quantidade a quantidade de números em cada fileira, né? Ele é uma mistura do Triple Triad com o Gwent do The Witcher. Porque o placar do Gwent é meio parecido, que você tem que ganhar A fileira. a fileira. E aí se você ganhar a fileira, ele soma o total. O placar do Gwent é mais ou menos parecido com isso. Então eles pegaram essa inspiração daí também. Cara, eu gosto desses jogos de cartas, assim. Cara, eu amava Magic. Eu amo Magic. Nossa, eu Não, adoro os Magic. minigames de Final Fantasy são legais, cara, assim. No Rebirth eles deram uma exagerada em você fazer atividades, mas... Puta, e eu tenho toque, eu até mandei pros meninos. É muito difícil eu jogar missão secundária. É muito difícil mesmo. Mas no Rebirth, cara, eu vejo aquelas bolinhas lá que vai ficando amarela, que vai preenchendo, né? Se eu vejo vazio, eu preciso fazer pra preencher. Eu preciso. É mais pela minha satisfação do que pelo jogo em si. Mas, porra, o Queen's Blood é muito legal, cara. Eu curti muito esse minigame. Muito mesmo. Não, e ele tem uma história ali por trás. Tem uma história por trás. Você vai lá no final, você vai chegar. E eu tinha pego um deck aí maluco na internet que pra fazer mais de 100 pontos. Aí quando cheguei ali, eu anulei de primeiro. Mas pra você, difícil, assim. né? Mas pra vocês, aí no geral, começando pelo próprio Bruno. No geral, vou destacar muito mais o remake, porque pra galera eu acho que tá jogando muito mais o Rebirth, né? E pra não soltar spoiler do Rebirth, mais o remake. Pra vocês, assim, quais foram as diferenças pro original que mais pegaram vocês, assim, de surpresa? Do remake para o original, quais foram as maiores surpresas? Quais foram ali as maiores... as diferenças que começaram até a fazer vocês criarem teorias para os próximos jogos? Acho que a revelação do final, né? E a ideia de que eles não estão só refazendo o jogo clássico, eles estão reescrevendo o cânone do jogo inteiro, né? Acho que é pra mim, a grande surpresa, a grande mudança, assim, que deixa essa história toda ainda mais interessante, né? Eles te puxam pela ideia da nostalgia, de você, né, ter um jogo que você gostou numa versão nova, e aí você percebe que as coisas não são exatamente como você imaginava que iam ser. Eu acho que isso essa sensação é o que capturou pra mim, assim, o remake, assim. Até porque, em termos de adaptação, eu tenho algumas coisas que eu discordo em relação aos dois jogos. Eu acho que eles esticam algumas coisas excessivamente, assim, quando não precisava. Meio que a tática do Hobbit, sabe? Que o filme pega o livro e estica além da conta. O Final Fantasy VII Remake e o Rebirth, pra mim, eles são um pouco isso, assim. Mas a ideia de você ter a jornada desconhecida, né, é muito interessante pra mim. O legal é que, assim, ele expande muito a história do que foi o original. E eles te colocam numa dúvida eterna ali. Porque você olha o jogo, eu conheço essa história. Aí vai desenrolando, você fica assim, não, peraí. Mas será que é isso mesmo? Porque eles fizeram uma mudança tão grande ali, que já começa no final, na sequência final do primeiro, do Rebirth, do remake, que não tinha no jogo original, aquela sequência, a batalha e tal. As duas batalhas finais, eu não lembro, não tinha aquilo, né? Não. O final do jogo é completamente inédito. Você tinha explosão do prédio da China. Não tem explosão, eles só fogem. Eles só fogem, né? Tem a batalha do helicóptero lá, né? No original, no original a sequência que é adaptada no remake, ela é curtíssima, assim. Tanto que eu até fiz uma brincadeira quando eu joguei,
Que eu falei, gente, a gente vai jogar o Final Fantasy VII Remake inteiro numa live só. E foi uma live só, pra passar por todo o remake. No original é coisa de 5, 6 horas. Elevador, né? Você tem uma batalha no elevador ainda descendo, não é? Tem uma batalha no elevador, eles... Aí depois você vai para da moto, faz a sequência da moto... E eles só fogem da cidade e falam, bah, agora a gente tem que ir atrás do Sephiroth. É isso. É. E o remake, ele cria toda uma coisa nova já naquele momento ali. Uma situação ali, que até quando chega naquele momento, no final desse, o Sephiroth fala muito nessa tecla. É que eu não posso falar, mas tipo, eles estão surfando numa onda que Hollywood já tá surfando também. Puta, é isso que eu ia falar. Era Então, exatamente assim, isso que eu ia falar. Cara, será que é exatamente isso? Isso começou Não dá a criar pra saber. uma... Isso começou a criar... Porque assim, principalmente os flashbacks que começaram a aparecer... Cara, pra quem assistiu Advent Children... Eu vou perguntar isso pro Bruno. O Diego não lembrou quando eu perguntei isso pra ele. Mas não sei se o Bruno vai lembrar também. Mas assim, de qualquer forma eu vou perguntar. Tem lá as cenas em flash que aparece do Cloud vendo quem vai morrer, vendo ali e tal, com toda a situação do final de toda a história. Aquela cena, na minha concepção, e eu assisti o Advent Children recentemente, eu só não coloquei os dois do lado. Eu acho que é a mesma cena que aparece no Advent Children. É sim. É exatamente a mesma cena. Então, exatamente a mesma cena. É a mesma cena, é o mesmo frame, mesmo tudo. Eles só pegaram e colocaram lá. Exatamente. Aí que vem o ponto. Essa porra é multiverso. Por isso que, cara, é a mesma. Na hora que apareceu aquela cena, eu te juro, eu fiquei assim, eu parei, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, cara, os caras vão fazer isso mesmo. Os caras vão fazer isso mesmo. Porque... Pô, mas na visão de vocês, assim, que... na verdade, o Diego e o Thiago, vocês chegaram a jogar o set original, sem ser o remake, ou só o Bruno? Eu joguei. Então, na visão de vocês, isso enriquece ou tira o peso desse remake? Porque, assim, eu olhando de fora, sem ter jogado, pô, pra mim enriquece pra caramba, porque você tem o set lá, né, que a galera considera uma obra-prima da parada e tal, você tá atualizando ele pra uma nova geração, que por si só, eu acho que dentro da indústria de games, quando você pega um jogo que é um pouco mais antigo, como é o 7, você atualiza para gerações novas, eu acho positivo, porque você tá mostrando aquela franquia ali para uma nova geração, você tá se aproveitando de mecânicas que na época, né, o estúdio ali não tinha, então você pode fazer coisas novas. Mas aí você pega a história e ele te fala o seguinte, olha, a gente não vai te contar exatamente a mesma história, a gente pode ir para outros caminhos. Eu olho para isso como uma oportunidade interessante, porque assim, a história do original eu já sei. Então aqui eu posso ter uma experiência inédita, que pode ser tão boa quanto a original ou pode ser pior, beleza, mas eu acho que essa expectativa é positiva. Mas eu queria saber de vocês que jogaram, se vocês olham para esse elemento dessa forma, sabe? Se vocês veem isso com bons olhos, de, pô, legal, tô jogando um jogo aqui que lembra uma das maravilhas que já joguei e eu não sei onde vai dar, ou se vocês olham mais de que, poxa, talvez eles acabem mudando o que não era para mudar e meio que tirando o peso dessa história, sabe? Não sei o que o Bruno vai achar, mas assim, na minha cabeça, eu acho que eu sei onde eles querem chegar. Eu acho que eu sei o que eles querem fazer no final. E se eles fizerem o que eu tô pensando, pô, vai ser sensacional. Eles vão agradar todo mundo. Vão botar essa pulguinha na galera no final desse jogo, mas lá no final vai entregar um negócio que vai ser meio dúbio, mas vai deixar todo mundo feliz e hypado falando bastante do jogo. Porque eu acho que o jogo faz muito sucesso quando ele provoca filme, série, o que for. Quando a obra te provoca discussões, quando ela termina, ela atingiu o objetivo dela, máximo. Eu estou eternizado. Por quê? Eles misturam muita coisa do que acontece no final do jogo mesmo, já nesse. Tem uma batalha ali no final, se eu não me engano, é do finalzão do jogo. A estética ali, eu falei, pô, não, peraí, eu já vi isso aqui. Só que faz sentido para a narrativa que eles estão criando. Faz sentido ser daquele jeito ali. Entendeu? Então, se eles explorarem mesmo essa situação, eu não sei se eu posso dizer que é um multiverso. Mas tem algo ali interligado. Que não te deixa muito claro o que está acontecendo. Você supõe. E isso é muito legal. Mas tem que vir o terceiro episódio. Quando vier o terceiro episódio, que se o primeiro para o segundo já teve uma escala absurda, eu tenho até medo do que vai ser o terceiro.
Porque ia ser uma parada de explodir cabeças. Não tem como fugir disso. O que eles montaram até agora é pra te deixar empolgadíssimo. Não sei se o Bruno concorda, se ele vê de outra forma. Eu acho que depende muito do último jogo, assim. Eu também tenho algumas discordâncias a respeito do final do Rebirth, né? Não vou dar spoiler aqui. Eu acho que a maneira como algumas coisas foram feitas ali, eu não achei tão legal, mas vai depender muito do terceiro, como o Diego falou, assim, eles estão caminhando por estão indo para um caminho que pode ser muito interessante, vai depender muito de como esse terceiro jogo vai amarrar todas essas pontas soltas, porque realmente são muitas pontas soltas, né? Já desde o remake. Pode ser legal, eu gosto da ideia, até independentemente de como fosse, se for um final bom, se for um final ruim, eu acho que já valeu essa ideia. Eu prefiro, eu fico mais satisfeito que eles tenham feito um remake que se propõe a trazer coisas novas do que só fazer um remake 1-1 bonitinho, as mesmas coisas que eram no jogo original, fazer nesse e tal. Eu gosto do caminho que eles tomaram. Eu acho que é mais legal do que se só tivessem feito uma coisa 100% fiel, né? Uhum. É o que a gente falou lá no começo, né? Eles arriscam. Eles Uma coisa que não arriscaram. pode falar da Square é que os caras não arriscam. E arriscaram no projeto mais ousado de arriscar, né? Porque Final Fantasy VII Remake, se você parar pra pensar, ele não foi um jogo que, obviamente, né? Você tem que ter gente lá dentro querendo fazer o jogo para que ele seja feito, mas ele não é um jogo que nasceu só porque os desenvolvedores um dia acordaram e falaram, caramba, vamos fazer um remake de Final Fantasy VII. Esse jogo existe porque as pessoas queriam que ele existisse. Durante muitos anos, as pessoas ficaram pedindo incessantemente, ostensivamente pra Square, pelo amor de Deus, refaçam Final Fantasy VII, refaçam. Tudo que a gente mais quer é um remake de Final Fantasy VII. Então, assim, cara, você pegar esse negócio que tem tanta gente esperando e entregar uma história que não exatamente é o que as pessoas querem, você tem que ser muito corajoso pra fazer um negócio desse, cara. Esse final que eles fizeram do Rebirth já é meio dúbio, né? Se você analisar, você acha que... eu não sei, não dá ele pra pode saber. ser, depende do próximo jogo. Depende do pra próximo que ele jogo, seja é dúbio, exatamente isso. Ele pode ser dúbio ou pode não ser, a gente não tem essas respostas ainda, né? É que eu pego o final desse remake. A minha impressão é de que não é o mesmo. Vou pegar pelo Sephiroth, que é o vilão principal, o Sephiroth. Cara, dá a impressão de que essa versão dele, ela é mais poderosa e muito mais manipuladora do que da versão original. E ele sabe tudo o que tá acontecendo. Tem frases soltas dele que o Cloud ele desconhece completamente, mas a gente consegue entender. É como se o personagem não estivesse falando para o Cloud, estivesse falando para os jogadores, falando assim, peraí, você tá indo pelo caminho que eu tô escolhendo, e aí vai chegar no momento que você vai ver... A do Bruno é mesmo Puta, assim. cara, eu até arrepia, mano, vai se fuder. Assim, porque eu achei isso incrível, porque assim, ele tá aquela última frase dele, na hora que ele desaparece no final do remake, gente, tem spoilers. Quem tiver jogando, dá uma pausa aí, tá? Mas eu vou falar spoilers do remake. Do Rebirth não, tá? Do Rebirth não, mas só do remake. Ele não terminou, então não tem como dar Isso. spoiler. Mas assim, aquela frase final que até a parte que aparece o flashback que eu falei pra você, que é exatamente o mesmo do Advent Children. Aquela frase final que ele fala pro Cláudio, o Cláudio tipo fica meio sem entender. Aquilo foi pra gente, pro jogador. Aquela frase. Entendeu? Tipo, ele tá falando diretamente com a gente ali. Sabe? Então, por isso que apareceu essa ideia na minha cabeça, porque, mano, é multiverso, aquele Sephiroth, ele sabe exatamente tudo que já aconteceu no jogo principal, e ele sabe tudo que vai acontecer. Foi ele que escreveu os nesse. 3 capítulos. Então, ele tá dominando, ele tá esperando o Cloud chegar nele pra ele mostrar, eu acho que talvez pra ele mostrar que o final ele pode ser diferente, mas ainda assim ele tá brincando com todo mundo.
sabe? Tá brincando com o Cloud, brincando com a Aerith, brincando com a Tifa. Porra, no exato momento em que apareceu a mesma cena do Advent Children, eu fui correndo assistir o Advent Children. Eu precisava ter essa certeza, sabe? Eu precisava. Tanto que eu até perguntei pro Diego, será que eles vão adaptar o Advent Children pro jogo? Ou eles vão mudar completamente puxar elemento o de final? tudo, cara. De tudo. Ligado ao 7. Não tem como não puxar. Porque faz sentido com a história, na minha cabeça, que é o que talvez o Bruno também esteja com a mesma ideia. Cara, faz sentido. É só saber como eles vão terminar essa história. É como que eles vão amarrar tudo isso, né? Porque assim, tudo faz sentido. E uma coisa que a gente já sabe é que, assim, querendo ou não, eu sei que quem já jogou o Rebirth já tá doido pelo último capítulo. Então, assim, se fosse a história, como o Bruno falou, linearzinha do que aconteceu no 7, talvez a expectativa não fosse ser tão alta assim. Porque você já sabe onde vai dar, você só vai ter algo a mais ali na história, né, pra aumentar o tamanho do jogo. Só que você já não tem nada de novo, assim, necessariamente impactante pra acontecer ali, né? E agora não, como ninguém... Não, eu digo se tivesse sido linear. Eu digo se tivesse sido linear. Tipo assim, eles poderiam preencher com algumas coisas, mas você já saberia onde o jogo ia finalizar, né? E como eles fizeram essa brincadeira de talvez mudar um pouco a história, querendo ou não, a expectativa pro terceiro já é muito maior do que se fosse linear, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Você suspeita, mas vocês vão querer pagar pra ver a parada ali. E aí, assim, eu acho que foram duas decisões que foram muito arriscadas, mas no fim das contas vai ser muito lucrativa pra Square Enix. A primeira é essa que a gente tá comentando, de não seguir a história linear lá do 7, né? De propor mudanças e tal, mesmo que no final das contas seja a mesma história, mas assim, a experiência já foi diferente. Então, porque isso pode realmente afastar algumas pessoas da franquia e tal, podia não bater legal, como o Bruno falou, numa galera que já estava esperando muito por aquilo e poderia se decepcionar, mas a gente já viu que talvez dê certo, a gente vai precisar, na verdade, esperar um pouco ver os números de vendas do Rebirth para ter certeza disso, né? Porque assim, o remake vendeu 7 milhões de cópias. Mais ou menos o mesmo tanto que o 7 vendeu lá quando ele saiu, sem considerar os relançamentos, né? Então, ok, tá a pé de igualdade, sendo que a gente sabe que, 7 milhões naquela época e 7 milhões hoje são coisas muito diferentes, né? Mas assim, olhando brutamente para os números, a gente pode dizer que tá equivalente. O Rebirth até então vendeu 2,5 milhões de cópias, né? A gente tem que esperar um tempinho para ver se ele vai vender tão bem quanto. Porque um risco que a Square Enix correu também é de quebrar esse jogo em 3, né? E aí pode ter gente que abandone o jogo no meio da jornada. A gente tá falando de experiências longas de gameplay, né? O primeiro, você pode gastar um monte de hora pra zerar, o Rebirth mais ainda, o terceiro vai lá saber o que eles vão fazer. Então, eles não só mudaram a história, como decidiram lançar a parada em pedaços, que também pode ser um risco pra companhia, porém, eles vão vender 3 jogos apoiados nas costas de um só, né? São 3 jogos de preço cheio, que eles vão vender apoiados no sucesso que o Final Fantasy VII fez. Então, assim, eu queria muito que eles fizessem um documentário estilo o que o Neil Druckmann fez do The Last of Us, sabe? Mostrando a produção do jogo e tal. Porque eu queria saber como eles chegaram nessa decisão, sabe? Tipo assim, quem foi que peitou a ideia de falar assim, vamos mudar e vai ser em 3 partes. Porque essa pessoa, ela tem uma audácia e uma coragem que poucas vezes se viu na história da humanidade. De propor essas decisões e... Tem uns vídeos, não é tão detalhado quanto os documentários da Sony, mas a Square, ela lança uma série de vídeos de making off, né? Quando sai o remake tá tudo no YouTube, e tá saindo do Rebirth agora. Eles estão lançando, aí eles falam de alguns aspectos. Infelizmente, eles não falam por que decidiram dividir a história. Eles só falam que o jogo ia ser muito grande... e que né, pra fazer ia ficar grande demais. E um dos diretores do Naoki Hamaguchi, ele até fala, tipo, não, gente, o remake, a parte de mídia, que vocês estão falando que é só mídia, cara, que tem um conteúdo suficiente, equivalente ao de um Final Fantasy numerado, assim, um negócio gigante e tal. Acho que acabou sendo até uma necessidade mais do que uma decisão corajosa, assim, porque realmente, se você fosse fazer um jogo com a escala que ele tem e o tamanho do antigo, ia ser um jogo imenso, né? Não ia caber, ia ser, sei lá, um jogo com 5 Blu-rays, pensando numa mídia física, 6, não sei quantos, centenas de gigas. São dois centenas de gigabytes de arquivo, ia ser um negócio até meio inviável, assim, do ponto de vista de desenvolvimento.
Ou eles iam ter que cortar coisa pra caramba. É. Né? Pra fazer tudo. Eu acho que na reunião de brainstorming, cara, isso aqui tem que ter. Não, isso aqui tem que ter. Isso aqui E tem até que ter. pensando na questão do tempo, né? Porque o projeto remake começa ali em mais ou menos 2013, 2014, já tem Isso, quase foi 10 anos. 14. Já tem. O time do Nomura, do Kitase, eles entregam o Lightning Returns e eles começam a trabalhar no remake. Tem quase 10 anos que já isso aí. Você Pois pode é, pensar. pra você ver como os caras confiam na parada, né? Porque assim, imagina você gastar 10 anos pra produzir o jogo ali, sendo que boa parte desses 10 anos você gastou só na primeira parte. E aí você lança a primeira parte e, tipo, não é um sucesso comercial. E aí, o que é que você E vai eles ainda vão demorar mais 4, 5 pra fazer o próximo. pra fazer o terceiro? Não, Eu acho que vai. 2027. Posso Não sei. apostar. Eu não sei, eu Você acho que acha? demora mais que isso. Né? Apostar. 1997, 2027. 30 anos, aniversário de 30 anos certinho. Cara, É uma Ué, boa data. desculpa, É uma boa data. É uma boa data, tá? comercialmente, eu não vendi com o primeiro e o segundo, eu vou vender nesse terceiro. Mas aí o jogo não vai ter o tamanho que o Rebirth tem. Acho que eles Eu acho que vai iriam pra ficar outro entre caminho. os dois. Acho que o grosso mesmo ficou nesse Rebirth. Eu também acho. Porque assim, você tem ali 3 áreas novas pra entrar. Eu Ai, sou da teoria que o próximo jogo vai se linear igual o remake. Eu acho que eles não Não vão fazer um jogo aberto igual o sei. Rebirth, não. Eu acredito que vai você acha que vai ser. ser mais linear? Eu acho que vai ser linear. Especialmente agora que eles têm um avião. Então aí, mano, querem ir pra tal Matou lugar. uma Avião, pô. Só vai. A Foi, parte do Tiny Bronco matou uma sequência do jogo original. Matou, sim, eles cortaram. Cortaram, É. tiraram. Pode voltar em algum flashback, alguma situação com o Cid. Então, assim, das 3 áreas, já mata uma que eu tava pensando. É. Seria essa parte aí do Cid, a parte de Wutai. Que o Nomura já confirmou que tá no próximo jogo. Então, o Wutai tem que estar, não tem como não estar. Porque é importante para a história da Yuffie. Porque você tem que fazer a história dela, a do Cid e do Vincent. Sim. Expandir e finalizar essas 3 histórias. E você tem a parte da água. Você tem que fazer a parte do submarino. Fora isso, só se eles incluírem mais um local que eu acho que eles vão ser usados para colocar esse local para ser da batalha final. Que é lá em cima. A batalha final, para mim, vai ser no Meteoro. Interessante. Que, meu irmão, é pra nego ficar maluco. De vez. Mas isso que o Bruno falou, de que o jogo pode ser um jogo em menor escala em relação ao nível de desenvolvimento, faz sentido, porque assim, as áreas que eles fizeram pro Rebirth, elas podem ser reutilizadas na terceira parte? Tipo assim, tem segmentos do jogo que você volta para essas áreas? Porque Cara, se tiver, essas sim. áreas já estão prontas, né? Então, assim, eles podem manter uma parte mais aberta, mais explorável, né? Com mais missões secundárias nisso que já está pronto, e focar em desenvolver novos ambientes com experiência mais linear, como o Bruno falou. Aí eles conseguem dar uma acelerada nesse processo de desenvolvimento para lançar em 2027. Que eu acho que, assim, o que o Bruno falou realmente faz muito sentido de ser mais linear. Por quê? Eles agora, se eu não me engano, eles vão começar já indo para Wutai, depois Junon, voltar para lá, que é o ponto da virada mesmo da história, para se encaminhar para o fim. Aí vai para a parte aquática. Isso se for igual a história, né? foi igual a história, né? Pode ser que eles mudem tudo. E depois, essa loucura mid da questão do meteoro, eles mudarem para ser uma coisa gigantesca. Pode ser que mudem tudo. Eu tenho a impressão de que o jogo vai ser meio parecido até um determinado ponto ali da cratera e dali pra frente eu acho que é tudo novo. Pode ser que o começo do jogo tenha algum evento, pode ser que o começo do jogo tenha algum evento ferrado que mude toda a narrativa também. Loucura, pode ser que tenha. Loucura. Mas aí o linear vai funcionar melhor. Porque senão você vai ficar muito perdido na história. Então, mas acho que se for linear, eu não acho que eles vão fazer. Eu não acho que eles vão fazer tão limitado quanto o remake. Então pode ser que ele se aproxime pode ser que ele se aproxime um pouco do 16. Do estilo do 16. O que a gente tá falando é que ele não vai ter esses biomas, mini biomas que teve nesse. As áreas abertas do Rebirth, eu acho cada que episódio, side quest, coisa extra, eu acho que isso daí não vai ter no próximo.
Acho muito Acho que vai improvável. ser só a história em si. Eu acho que vai ser só história. Talvez tenha alguns cenários um pouquinho maiores, poucas coisas extras, mas eu acho que vai ser porque mais também- focado na história, sim. Não faz mais sentido ter minigames. Já gastaram tudo nesse aí. Não é nem só que gastaram, vai chegar no momento que quando chegar a questão do fim do mundo, tu vai comemorar o quê, amigo? É, É tipo verdade. assim, você já fez pro Rebirth, eles vão vender a parte 3 sozinha, e aí eles Pelo vão drama. vender O a 3 vai ser Collection. vendido pelo drama da história. Eles vão vender a Collection como eles sempre fazem, de ter os Vai. jogos todos ali. E aí, tipo assim, se você olhar nesse cenário de você ter os 3 jogos, o minigame já tá na meiuca ali do Rebirth, não precisa ter isso de novo, realmente, na terceira parte, né? Comercialmente tem isso também, cara. De você. Óbvio que vai ter a coletânea dos 3, com extras. Provavelmente essa parte de documentário, de Eu- making off, vai Isso estar se não sair um DLC ano que vem, né? Igual o remake teve, né? Pode ser. Pode ser que eles anunciem alguma coisa, porque assim, se for nessa data que eu falei dos 30 anos, tem que ter alguma coisa no meio ali. Pra meio de 25. É. Será que eles vão esticar a história do Vincent? De repente pode criar uma DLC pra história do Vincent, né? A própria parte do Cid que foi retirada. Ou do Cid também. Porque... Sem contar as coisas do Ever Crisis, né? Que também tem coisinha ali, né? É um jogo que foi feito pra fazer dinheiro mesmo, esse filho da mãe, cara. A famosa tática Nomura de esconder referências do jogo principal em vários jogos menores do Ever Crisis. Tem um personagem no Rebirth que você fica... Quem é esse cara? O que ele tá fazendo aqui? Ever Crisis. Tá lá. É de lá. Olha o esquema de pirâmide aí, ó. É total. O que conversa muito com o Rufus, Ele mesmo. Ele tá lá no Ever Crisis. eu imaginei que de todos, assim, só podia ser ele. É. Então, ó, vocês têm que fazer uma aposta aí de qual jogo vocês acham que vai sair antes. Se é o Final Fantasy Parte 3, o 7, ou se é o GTA 6. Vocês têm que ver. Em teoria, o GTA 6 tá na boca do gol já, né? É. Já não falaram que ano que vem. Vão adiar, vai sair em 2026. É, início de 26, de repente. É. Tudo der certo, né? Eu ainda acho- Essa geração tá bizarra também, assim, né? A gente tá chegando numa meia geração de consoles que quase não tem exclusivo pra essa geração e ela já tá indo pra metade final. Isso é bizarro. Lançou muito pouco jogo gigante, assim, de relevância. E a maioria dos jogos maneiros estão ali indie. Ou é cross-gen, né? Estão nas duas gerações. Mas assim, ó, pra finalizar, já que o Bruno já fez o ranking dele de Final Fantasy aí, mas você não vai escapar, Bruno Silva, porque a gente vai fazer aquele joguinho do favorito. E eu vou dizer Vamos de lá. 2 em 2 aqui pra você ir escolhendo, tá? Vamos lá. E vamos ver quem é que vai ganhar nessa batalha de chaves aí, ó. Ok, vamos lá. E eu botei sortido aqui, não tem lógica não, tá? Tá bom. Você vai escolhendo aí, ó. Primeiro, tá? Final Fantasy 1 ou Final Fantasy 7? Eu preciso explicar ou só posso só falar? Você pode defender. Tá bom. Não, é o resumidamente. 7, né? Não tem como, mano. Não tem nem discussão. Esse aqui muito. até eu que não joguei sabia, tá? Pô, é o 7, tá? Vai dificultar. Quando começar a ficar um pouquinho mais difícil, você pode defender com mais Depois, vamos antes lá. de finalizar, E brigar eu com o lanço Diego. uma outra proposta aqui também. Ok, vamos lá. Olha só, Final Fantasy 11 ou Final Fantasy 3? Final Fantasy 11. Final Fantasy 11. O 3 é legal, ele é, obviamente, é um jogo antigo e um jogo muito antigo. Mas eu acho que o 11 tem uma história mais legal e ele tem um mundo mais legal de explorar. Apesar de ser um jogo muito difícil de jogar hoje em dia. O 3 é mais fácil, se você jogar. Eu percebi. Não, mas eu tava conferindo aqui se veio no sortido só Dois antigo dos com menos novo. populares, inclusive, né? Acho que tá, especialmente aqui no Brasil, são dois dos jogos que eu acho que tem menos pessoas jogaram, assim. O 3 e o 11, né? É. Vamos lá, ó. Final Fantasy 15 ou Final Fantasy 5? Puta, esses dois, eu gosto demais dos dois, cara. Eu acho os dois incríveis. São dois jogos extremamente subestimados. Acho que são os dois jogos mais subestimados da série toda, na minha opinião. O 15 é muito subestimado. Muito É, eu vou subestimado. ficar Ele é com muito bom. 15. Eu acho a jornada que esse... Na verdade, Final Fantasy XV são vários jogos diferentes, né? Mas a jornada que ele passa pra até sair e
O simples fato desse jogo existir, pra mim, já é um milagre, assim. É incrível. Eu vou de Final Fantasy XV. Apesar dos dois serem muito bons, eu recomendo os dois fortemente, assim. O 5, qual seria a melhor plataforma para jogar? Esse é daqueles que saiu para PS3 Hoje, também? ele tem uma versão de GBA, que é muito legal, mas o jeito mais fácil de jogar ele hoje em dia é a Pixel Remaster, né? Que tem pros consoles modernos e pra PC. Eu acho que seria o mais fácil. Seguindo aqui, Final Fantasy VI ou o 7 Rebirth? Putz. Caraca, agora você me pegou. Eu vou... Como tem muito Final Fantasy VII nessa lista aí, eu vou ficar com o 6. Porque o Final Fantasy VI, ele é um dos melhores também, assim. Eu acho que o 6 e o 7, pra mim, assim, então... Eu acho o 7 o melhor, mas o 6, ele tá... É por pouca coisa que ele não é o melhor, assim. E você jogando o 6, você percebe muitas das coisas que vão ser utilizadas de uma outra forma no 7, e aí ele alcança uma audiência mais ampla, mas tava tudo no 6 ali. Esse jogo, ele realmente é muito à frente do seu tempo, na minha opinião. Show. Eu gostei que começou a ficar um pouco difícil, mas acho que vai ficar fácil de novo agora. Final Fantasy 2 ou Final Fantasy 13? Os dois piores Final Fantasy de todos os tempos, na minha opinião. Eles são... E eu vou ficar com o 2, cara. O Final Fantasy 13, eu sei que ele divide muitas opiniões. Ainda retornam no 13, pra quê? O Final Fantasy 13, ele é um jogo que ele é desnecessariamente confuso, ele é um jogo que ele tem ideias boas, mas ele se recusa a dar essas boas ideias para o jogador, ele fica te segurando, sabe, em excesso, para entregar um negócio... Vai estar potencial, né? E para entregar um negócio que, assim... quando você chegar nesse ponto, o negócio fica muito legal. Não fica legal. Quando você chega naquele ponto, você já tá de saco cheio. Você não quer mais saber do jogo. Já nem queria mais estar ali, né? E assim, e o Final Fantasy 2, ele é um jogo sacana. Ele é um jogo... Ele é feito pra sacanear o jogador. Ele tem muitas mecânicas que são estranhas, são esquisitas, assim, que... Mas eu preferiria jogar de novo o Final Fantasy 2 do que o Final Fantasy 13. Até porque, assim... Errar no 2, beleza. Errar no 13 é sacanagem. Você tem muito jogo aí pra aprender pelo caminho. Acho que foi o que mais me decepcionou de todos os jogos, foi o 13, assim. Acho que tinha muitas esperanças que seria um jogo incrível e ele não funcionou. Marca ele de vermelho aqui, pra deixar claro que ele foi o pior de tudo. Pra mim é o pior de todos. Os dois piores, né? Final Fantasy 9 ou Final Fantasy 12? Putz, essa é difícil também. Eu vou ficar com o 9. Eu acho que o 9 Ele é um representativo muito legal do que era Final Fantasy até o 7, assim. O 9, ele pega várias coisas ali que remetem aos jogos clássicos e ele repagina numa história mais moderna e com uma carga dramática muito legal. E é um jogo que, ao mesmo tempo que ele é extremamente dramático, ele tem um lado extremamente inocente, né? Uma coisa até meio lúdica. Acho que o visual ajuda muito. É um jogo muito, muito, muito especial, Final Fantasy IX. Eu gosto muito dele. O 12 é bom também, mas eu acho que o 9 ele se destaca mais. Não, você tá seguindo a lógica que você falou lá atrás, inclusive da Era de Ouro ali, né? Entre o 5 e o 10 ali. Então, e o mais legal é que, assim, o Final Fantasy IX... ele é o último jogo que os criadores originais de Final Fantasy fizeram. Porque depois do 9, boa parte dessas pessoas ela sai da Square, né? O Hironobu Sakaguchi, ele sai da Square, ele não mexe mais com os outros jogos. Então, é meio que uma despedida, assim, do que era Final Fantasy no passado e assim, dali pra frente as coisas mudam radicalmente, mudam mais do que elas já tinham mudado antes. Então é bem legal, assim, é um jogo muito, muito legal. Cara, Final Fantasy XVI ou Final Fantasy IV? Caramba. É muito engraçado, o Final Fantasy XVI, pra mim, em muitas maneiras, ele é um remake. Ele é um remake do 4, assim. O Final Fantasy XVI, o Final Fantasy IV tá pro Uma Nova Esperança de Star Wars, assim como o 16 tá pro Despertar da Força. É a mesma história, só que com outros personagens, outras coisas, mas a dinâmica dela é muito parecida, assim. Então eu acho que eu vou ficar com o original. Acho que eu vou ficar com o Final Fantasy IV.
Apesar do 16 ser bom também, mas eu acho que o 4 ele ainda é melhor. Aí ele conta a história melhor. Agora, o 13 Lightning Returns ou o Final Fantasy X2? Foi aleatório isso, mas dois? Aí você me pegou, porque o Aí foi Light... canalha. Aí ele foi muito canalha, cara. Foi intencional. Nossa! Moleque desgraçado. Nossa, cara! É difícil. Não, Pode o ensinar Arthur, ambos. Bruno, vou te contar um segredo. O Arthur, É. ele pega todos esses dados É. das críticas do IMDb e fala, vou pôr. Eles pegam... Parece que ele já ia meter o X. E pronto, não tinha discussão. O- Não, é o X parte 2. Exato. Essa vai ser fácil pra mim, porque o Lightning Returns foi um dos poucos jogos que eu não joguei. Então eu vou escolher o 10-2, não só porque eu joguei, mas eu também acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que gosta do Final Fantasy 10-2. Então eu vou ficar com o 10-2. Mas mais porque eu não joguei o Lightning Returns, então não tem como dizer, né? E ele foi um sucesso comercial também, né? Porque ele jogou a cópia do Final Fantasy X lá pra cima. Juntos eles venderam mais de 20 milhões de cópias, né? Foi um absurdo. Sim. Ele surfou muito o sucesso do 10, né? Então foi um combo ali. Os dois saíram muito perto um do outro. 10 de 2001, do 10-2 de 2003. Então foi bem... O jogo certo na hora certa, assim. E como é uma continuação de um jogo que todo mundo fala muito bem, né? Então tava fácil Sim. pra ele. Era aquela venda garantida, né? Que você, Sim. beleza, agora Final Fantasy X ou Final Fantasy VIII. O 10. O 10 é bem melhor. O 10 é bem melhor. Tá. Eu dropei o 8, mano. Eu até gosto de Final Fantasy VIII. Muito melhor. Eu até gosto, assim, mesmo sendo É um jogo legal. extremamente problemático, eu reconheço que Final Fantasy VIII ele tem muitos problemas, ele conceitualmente é um jogo falho, ele é esquisito, você quebra ele nos primeiros 15 minutos de jogo, a história ela vai pra uns lugares estranhos, os personagens são meio chatos, mas eu gosto do jogo. Nossa, o Mas protagonista, 10 é melhor. o protagonista O 10 é do melhor. 8 é insuportável. O maluco chato, ele é muito O chato. Skull é difícil. Ele é Nossa, Vamos lá, Final Fantasy VII Remake ou Final Fantasy XIV? Puta, aí você me pegou, cara. Porra, você tá de sacanagem comigo. Até porque são propostas completamente Completamente diferentes. A culpa não foi minha. Foi o algoritmo. Hoje eu escolho o 7 Remake. Se você me fizer essa pergunta daqui a 1 ano ou 2 anos, talvez ela mude, porque eu tô jogando o 14 ainda, né? Eu terminei a campanha base, eu tô chegando na primeira expansão, e assim, a unanimidade entre todos os jogadores de Final Fantasy XIV é que o jogo começa a ficar bom de verdade na primeira expansão, no Heavensward. Então, quando eu tiver jogado o Heavensward e as outras, Stormblood, o Shadowbringers, que dizem que é um negócio fora de série, muito provavelmente essa resposta deve mudar, mas por enquanto eu vou ficar com 7 A Remake. gente revisa. E que ele é aquele modelo antigo igual do WoW. O Final Fantasy XIV, e especialmente depois do Realmborn, né? Eles pegaram o modelo do WoW e copiaram, assim. E faz muito sucesso. Mas, cara, no Brasil é um custo muito alto. É difícil mesmo. A não ser Esse que é você o jogue problema. no PC. É o único jeito de você jogar esse jogo gastando um pouco, mas é um jogo caro, é um jogo bem caro. Agora realmente vai dificultar. Ó, Final Fantasy VII ou Ixi. o Final Fantasy XI. 7 é melhor. Eu gosto muito dos dois, mas o 7 é melhor. Então vamos lá. Final Fantasy XV ou Final Fantasy VI? O 6 é melhor, o 6 é melhor também. São os dois melhores, esse daí tem como. Final Fantasy II ou Final Fantasy IX? Final Fantasy IX de olhos fechados e, velho, o 2 vai com Deus, pelo amor de Deus. Final Fantasy IV ou Final Fantasy X2? Putz, essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que eu vou do 10-2, acho que eu vou no 10-2. O Final Fantasy IV é porque é aquela coisa de... Ele foi um jogo muito importante porque ele criou muitas estruturas narrativas que os outros jogos começaram a usar depois, né? Essa coisa dos dramas pessoais e um elenco mais diverso, com cada um tendo seu peso narrativo ali, contribuindo para a história dessa forma. Mas eu sinto que o que o 4 fez, os que vieram na frente já fizeram mais e melhor, assim. Ele é um jogo que tá ultrapassado, na minha opinião. Então, eu vou ficar com 10-2. Ok, e aí nessa chave agora aqui, por último, Final Fantasy X ou Final Fantasy VII Remake?
Putz. Eu vou ficar com Final Fantasy X. Eu acho que eu prefiro 10 ainda. Ele não pensou. Ele não pensou. Se ele. Fala a verdade, É mano. com dor no coração. Se ele não escolhe o 10, ele... Porra, meu irmão, eu ia desligar aqui. Eu ia sair na hora. Não tem como. Até que estruturalmente eles são jogos bem parecidos, né? Porque eles são meio lineares também. Então, eles não são tão diferentes entre si, assim. Mas o 10 é melhor. O Tidus parece muito com o Cloud, né? Pelo menos o Tidus cresce, né? O Cloud, ele demora um pouco. Cloud não sabe nem quem é. Mas... A única coisa que o 10 tem pior do que o 7 Remake é pular 200 raiozinhos. O minigame dos raios, cara. O resto, meu irmão, ele não perde nada. Eu ainda acho até hoje que o Final Fantasy X é o jogo mais difícil de todos. Se você quiser fazer tudo que o jogo tem a oferecer, ele é um jogo... Platinou, cara, eu dou um abraço, um beijo e falo... Ele é um jogo punitivo, assim, porque você tem que fazer uns negócios de corno mesmo, assim. Tipo, esse tem um minigame... Pra pegar as armas no nível máximo lá, você tem que fazer um monte de missão. Nossa senhora, tem um... E no Yojimbo, aí pegar o de sombra lá na caverna. É puxado, cara, é puxado, assim. É um jogo bem maneiro. punitivo. A platina dele é coisa de 200 horas pra cima, assim, fácil. Tá, então, chegando aqui no finalzinho das chaves agora, Final Fantasy VII ou Final Fantasy VI, e a gente tá falando dos dois originais, né? Sim. É o 7. Como eu já dei o spoiler da minha resposta lá atrás, né, que eu acho o 7 melhor, mas é por pouco esse. Esse é um jogo que é decidido nos pênaltis pra mim, assim. E aí o Final Fantasy IX e o Final Fantasy X2. O X2 tá chegando hoje aqui, hein? 9, eu vou com 9. 9 é melhor. 9 é melhor. Já elimino. E aí agora ficou fácil pra você, porque assim, como eu fiz uma chave com número ímpar, ficaram 3 pra você decidir, né? 3? Então, 3, Ficou o Final Fantasy VII original, o Final Fantasy IX e o Final Fantasy X. E aí agora você bota eles do terceiro, segundo e pro primeiro lugar. Eu vou seguir meu ranking aqui, que vai ficar então o 7 em primeiro, o 10 em segundo e o 9 em terceiro. Acho que é só essa tríade aí. Você montou aleatoriamente? Montei aleatoriamente. Porque você chegou nos 3 de todo mundo. Porque não caiu o 6 e o 7 pra brigarem lá atrás, né? Cara, todo mundo que jogou sempre fica ali mudando de posição o 7, o 9 e o 10. Isso quer dizer que está cientificamente comprovado. Comprovado. Que esses 3 são os melhores jogos, entendeu? Não tem como. Tem muito uma coisa tem muita gente que fala, eu já até vi muito galera falando em rede social, agora que saiu o 16, do tipo, o Final Fantasy favorito das pessoas sempre vai ser o que elas jogaram primeiro, por causa da nostalgia. Sempre que sai um novo vai ter alguém falando que o anterior era melhor, mas nesse caso... Esses da época do PS1 e início do PS2, eles realmente são os melhores. Tem gente que ainda bota o 12 também, mas O 12 é legal. Mas... No meu top 5 dá exatamente isso. É 7, 6, 10, 9 e 12. São os 5 melhores pra mim. Mas os da época do PS1 e do início do PS2, eles são... É o auge. Não tem como, não. O meu é 10, 9 e 7. Os meus 3 é o 10, o 9 e o 7. Mas assim... muito assim margem de erro, porque o 7 eu só fui gostar quando eu joguei depois, porque não me pegava de jeito nenhum, porque eu acho que ele tem um miolo muito cansativo. O 10 eu já acho que ele só cresce, o 9 também, e o 9 e o 10 eu acho que o final do 10 que me ganha, eu acho que o final do 10, o desenrolar da história é muito mais emocionante do que o do 9. É o que marcou mais pra você, né? Então... Sim, é o que me marcou mais, assim. Porque o primeiro eu joguei o 9, depois eu joguei o 10. Aí o 11 eu não joguei, o 12 eu não joguei, aí fui jogar o 13. Que falei, cara, eu não jogo mais Final Fantasy. O 13 quase me fez desistir de jogar Final Fantasy. Nossa, é tão ruim assim? Eu pegar os antigos. Cara, o 13 é uma parada assim... Ele é divisível, assim. Ou as pessoas amam de paixão, ou elas odeiam. Mas eu tenho uma teoria. E essa teoria, ela se concretizou pra mim quando eu joguei o Final Fantasy XIII. Não existe fã de Final Fantasy XIII. Existe fã do Final Fantasy XIII 2.
Porque o que o 13.2 fez? Ele pegou aquela estrutura e ele apresentou de um jeito muito mais palatável. Ele entrega para as pessoas o que é legal no Final Fantasy XIII logo de cara. E não demora 35 horas para você chegar na parte boa. Então, as pessoas jogaram Final Fantasy XIII 2 e gostaram muito, retroativamente passaram a gostar do 13, porque eles têm muitas coisas em comum. Era a coisa mais comum, toda vez que aparecia algum fã de Final Fantasy XIII quando eu tava jogando. Nossa, eu adoro esse jogo, ele é tão legal, as pessoas falam mal dele, mas ele é muito bacana. Você vai jogar o 13.2? Era batata, todo mundo sempre falava isso. Então, pra mim, eu acabei chegando a essa conclusão. Não existe fã de Final Fantasy XIII. As pessoas gostam do 13.2 e passaram a gostar do 13 porque o 13.2 é melhor. É basicamente isso. Aí vai, pra gente poder partir pro final mesmo, aquele pensamento, conjecturar coisas. A gente tá tendo a onda dos remakes aí, porra, doidada. E o projeto Final Fantasy a gente sabe que não acaba no 7. Isso aí não tem como. Fez sucesso, os caras vão replicar. Quais jogos você acha que tem o maior potencial hoje para virarem remakes? Nessa Dentro da mesma franquia, pegada né? do 7. Eu acho que nenhum outro vai ser na mesma pegada. Não, eu Não, acho pegada que eu digo assim, de vai mudar a recriar. história, vai recriar. Eu acho Você tem muito. potencial para isso. Eu acho muito difícil, assim, por dois motivos. Primeiro que eu acho que nenhum jogo tem um apelo comercial e popular tão grande quanto o 7, de ter tanta gente querendo que se faça o remake. Tem muita gente que quer remake dos outros, mas eu acho que não tanto quanto o 7. E eu me arrisco a dizer que a Square, pelo menos não no futuro próximo, vai tentar fazer um remake que muda a história dessas coisas, né, de uma maneira tão profunda, sem ter o envolvimento de pelo menos parte da equipe original, do jogo original, como existe no 7. Né? Eu acho que isso... esse jogo ele só é desse jeito porque os criadores, né, o trio de criadores principais do Final Fantasy VII original ainda tá produzindo jogos e se juntou para fazer esse projeto. Então, e é a mesma galera, né? Essa equipe é a mesma equipe que fez o 8, que fez o 10, que fez o 13. Eu não vejo eles se unindo para fazer um negócio com esse escopo tão grande. Então talvez a Square até faça um remake desses jogos. Mas aí eu acho que vai demorar, sabe? Assim, talvez depois que esses caras saírem da Square, que eles se aposentarem, ou que eles estejam Alguns já estão, né? O Kitaz, ele foi promovido recentemente. Eu acho que ele é um cara que vai se envolver cada vez menos na produção dos jogos do dia a dia, assim, né? Então talvez, assim, num futuro distante, ele só dá a bênção ali, assina como produtor executivo. Pode Então, fazer. eu acho difícil, assim. A gente tem já muita, né, com uma certeza bem grande que tem outros remakes vindo aí. O 9 é um que falaram recentemente. praticamente certo que deve ter um remake, mas que deve ser um remake mais Pé no chão. comedido, né? Mais pé no chão e mais parecido com o jogo original, né? Eu não acho nem que eu ia mexer na história, até porque justamente Acho que mudança mais gráfica mesmo. as pessoas que fizeram Final Fantasy IX, muitas delas não estão mais na Square, né? Aí eu acho que é um jogo que vai ser mais parecido com o original. Aí você vê outros com potencial para ser nesse esquema? Acho que o 10. O 6. O Kitase até deu uma entrevista falando que um remake de Final Fantasy VI pra fazer como o 7 remake levaria 20 anos pra ficar pronto, né? Achei meio exagerado da parte dele, mas... Né? Uma atualização do... Mas eu acho que o 6 é o que mais merecia, porque ele é muito bom, ele tem uma história muito boa, e até se fosse um remake mais simples, eu acho que já valeria a pena fazer. Mas eu acredito que o 10 é o próximo. Você acha que o 10? Eu acho que o 10 eu acho que o 10 é o próximo da fila, se for fazer, provavelmente. Eu acho que vai pelo apelo comercial, né? Acompanha o Mais do que mercado e tudo capítulo. mais. O 10 como remake mais do que um terceiro capítulo? Eu acho que sim. Eu nem sei pra onde eles levariam. Eu não gostei porque tem um... Quando saiu o remaster do Final Fantasy X, 10.2, aquele pacote pro PS4, eles lançaram um audiodrama, né? Que é uma continuação do 10.2 e eu odiei pra onde a história foi. Eu não quero jogar esse jogo. Nossa, eu odiei, assim. Achei que
cara, pra quê? Pra quê? Não precisa, sabe? Eu compraria o remake facilmente. Mas um remake eu acho que seria legal. Tem coisas legais que daria pra fazer. Como Tudo vai RPG de ação e depender. tal. Eu acho que tudo isso vai depender de como. De como o mercado vai responder no geralzão, quando eles pegarem todos os números dessa trilogia do Final Fantasy VII e falar, não, peraí, o mercado o mercado mundial, não só o japonês, né? Porque eu acho que eles já estão, o Japão num todo começaram a mirar o mercado como um todo, não só como mercado regional. Né? Isso a gente vê refletido nitidamente nos próprios animes, por exemplo. Né? Se você pegar Solo Leveling, se você pegar a própria história da Frieren, são animes feitos pro mercado ocidental, não é só feito pro regional, né? E isso hoje pros jogos também. Então eu acho que o Final Fantasy eles já vão começar a se adaptar exatamente nisso. Eles vão pegar tudo isso que eles fizeram com o 7. Eu acho que eles não vão muito seguir pelo 16, pelo estilo do 16, porque eu vi muitas pessoas também criticando o 16 pelo fato de ter sido lançado junto com o 7, a galera ter focado muito mais no 7. Então talvez eles peguem muito mais o estilo do 7, façam um novo, e aí sim eles vão aplicar esse mesmo estilo no futuro remake. E pode ser que seja o próprio 10 mesmo, que eu acho que é o mais provável também de ser criado um remake ali em cima, remake pelo apelo. Que a gente tem que fazer mesmo é Parasite Eve, mas essa é outra história. Sim. Até porque o Parasite Eve tem uma questão de direito autoral, né? Que eles não... Aparentemente, a licença deles venceu. Tanto que o 3, né? Aquele do PSP, ele não tem Parasite Eve no nome. Dizem que é muito por conta disso, né? É outro nome, né? Chama The Third Birthday. Mas tem muito... Porque o Parasite Eve é uma adaptação de um livro. De um livro. E aí, aparentemente, eles não têm mais a licença. Até filme fizeram. Parasite Eve. Filme? Acho que só tem no Japão, Ah, tá. Caramba. Mas é isso. Brunão, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido bastante o papo. Agradeço imensamente, cara, de verdade. Assim, a gente brincou ali no Twitter ali, que o Diego foi, Thiago, faça sua mágica. Pera aí. Mas, pô, é um prazer mesmo ter você aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. A gente já tem temas de jogos, também filmes, que você também você é o cara que entende no geralzão. Então, assim, estendo o convite para próximos episódios aqui, tá? Espero mesmo que você tenha curtido. E fala suas redes sociais aí pra galera que tá nos ouvindo, pra quem não te segue ainda. Bora lá, suas redes sociais, seu canal na Twitch. Obrigado demais pelo convite. Foi muito legal aqui trocar essa ideia, falar sobre Final Fantasy, muito bacana. Precisar nas próximas vezes, só chamar. Tamo aí. E quem quiser acompanhar aí é twitch.tv/BrunoFreaks, free X no final. As redes sociais todas são esse nick aí. E eu faço lives lá sempre terça-feiras. Às terças, sextas e domingos. E o domingo é o dia do Final Fantasy, né? Com o Bruno Fantasy. Agora até virou o Bruno Fantasy 2, né? Que eu tô jogando os spin-offs, tudo. Joguei o Tactics recentemente. Tô jogando agora o Heavensward, que é a expansão do Final Fantasy XIV. Mas vou jogar outros jogos também. O Final Fantasy VII Remake é um dos que eu devo jogar mais pra frente, né? O Rebirth também. Então, quem gostou desses jogos, quiser comentar teorias, né? Eu devo jogar já bastante tempo depois do lançamento, que vai dar tempo de todo mundo terminar, de todo mundo jogar, ver o final, ler teoria, né, chegar às suas próprias conclusões. Então a gente pode debater sobre isso lá também. Boa, é isso. Galerinha, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Sigam as redes sociais dos membros do Patusca, que tá na descrição do Spotify. Sigam as nossas redes sociais do Patusca Nerd, que tem o Twitter, que a gente vai voltar a mexer no Twitter. A gente não tá mexendo muito lá, mas assim, tem o meu Twitter, tem o Twitter do Diegão, que ele comenta lá as coisas do Botafogo, né? Que ele se dói, né? Embalado, hein? John Textor, tá maravilhoso, John Textor, tá me dando muito entretenimento.
Grande John Textor. E tem também o Instagram do Patusca, que tem muita coisa legal lá também. Todo dia tem um conteúdozinho novo lá, legal pra vocês curtirem. Compartilhem a palavra do Patusca. Cara, toda semana a gente tá aqui gravando, criando conteúdo pra vocês. Tem o nosso YouTube. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, sugestões de temas, manda pra gente também, não tem problema nenhum, tá? E é isso. Um beijinho no coração de todos vocês. E tchau!